E vamos manter nossas Bíblias abertas para o Salmo 144, que nós lemos agora há pouco. Salmo 144, do versículo 9 ao 15. Quero esta noite falar sobre o tema Uma Nação Bem-aventurada. Uma Nação Bem-aventurada. No versículo 15, no final do texto diz assim: Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Palavras mais precisas não podem ser proferidas, palavras mais exatas não podem ser escritas. Povo abençoado, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O Brasil é um país que tem tudo para ser um país bem-aventurado. Existem muitos países menos favorecidos, existem países menos abençoados do que o Brasil, com menos recursos do que o Brasil, que são mais bem-aventurados que o Brasil. É um fato estranho e ilógico que o Brasil não é mais abençoado do que ele é. Foge à razão, foge à lógica. O fato que o Brasil não é hoje um país muito mais bem-aventurado. Eu falo isso com propriedade. Eu já morei no Brasil, eu já morei na Inglaterra muitos anos, morei nos Estados Unidos, já morei na Espanha. Eu sei do que eu estou falando quando digo que o Brasil tem tudo para ser um país bem-aventurado. O Brasil é um dos quase 50 países que eu já tive o prazer e o privilégio de visitar e conhecer, muitos, várias vezes. Eu já conheci países em praticamente todos os continentes, inclusive na África. Conheci a Zâmbia e, na época, Rodésia, hoje é Zimbábue, mas na época chamava-se Rodésia, faz muito tempo, pode perceber isso. Mas existem países com menos recursos, menos capacidade, menos tudo, mas são mais bem abençoados do que o Brasil. Sempre que algo fora do comum acontece, você pode ter certeza que é a mão de Deus. E é fora do comum, não é normal o Brasil ser como o Brasil é hoje. Eu gostaria que o Brasil fosse um outro país. Eu gostaria que o Brasil fosse um país onde houvesse justiça, prosperidade, liberdade, oportunidade, segurança. Não estou dizendo que não haja essas coisas, mas num grau muito, 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 muito maior. O Brasil tem um potencial muito, muito, muito maior do que hoje. Eu não estou aqui fazendo campanha, não vou me candidatar a nada. Está parecendo conversa de político, né? Quando eleito for não. Eu creio com toda minha convicção que hoje eu tenho o cargo, a posição mais alta que um homem pode ter na face da terra, ser um pastor de uma igreja local. Eu não falo isso por falar não, mas o Donald Trump não tem um cargo de tanta importância quanto o pastor de uma igreja local. O senhor Temer não tem um cargo tão elevado quanto o cargo de um pastor de uma igreja local. Não digo isso porque eu sou pastor, não. Essa convicção que eu tenho há muito, muito tempo. Mas eu gostaria muito de ver o Brasil em outro patamar. O texto que nós lemos hoje, nós temos aqui quase que fosse uma receita que a gente pode aplicar, a gente pode também usar isso como diagnóstico. Mas o texto aqui, nós vemos que tudo começa e termina, olha no versículo 8, onde tudo começa e termina é com os filhos. Versículo 11 fala: livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a sua mão direita é a destra da iniquidade. Está falando aqui sobre os filhos estranhos. Note que esses filhos estranhos, eles não são
pessoas estranhas à nação. O versículo 9 fala, pelo versículo 10, a ti que dás a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Esses são os inimigos. Esses filhos estranhos são inimigos externos. Esses filhos estranhos são pessoas dentro da nação. São os filhos estranhos dentro do próprio país, do próprio reino de Davi. Davi tinha inimigos externos e havia um inimigo interno. E o maior inimigo do Brasil hoje é interno, não é externo. Você pode ver, não há nação querendo invadir o Brasil, não há ninguém querendo romper as suas fronteiras. O inimigo está dentro. O veneno está dentro do nosso país. Os filhos de hoje serão os pais de amanhã. Pense nisso. Os filhos de hoje são os adultos e os encarregados e os responsáveis amanhã. Às vezes dá vontade de tremer quando você pensa assim. O salmista diz: livra-me e tira-me das mãos. Livra-me e tira-me das mãos. Por que ele está pedindo livramento? O versículo 11 continua: cuja boca fala vaidade e sua mão direita é a destra da iniquidade. São pessoas que só falam e fazem vaidade e iniquidade. Essas são as pessoas que são os inimigos. Essas pessoas não são pessoas cujo Deus é o Senhor. Esses filhos estranhos crescem e foram criados, sabe onde? Em nossos lares, em nossas casas. Não são importados de fora. Nossos lares produzem tais pessoas. Efésios 6, versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criai-o na doutrina e na admoestação do Senhor. Tem muito filho hoje e filha que não é criado na doutrina. Tem muito filho hoje que não conhece doutrina, e muito menos da admoestação do Senhor. Colossenses 3:21: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Muito filho perde o ânimo porque vê a inconsistência dos pais. Perdem o ânimo, perdem as forças, desistem. Uma nação e um povo abençoado começa nos lares, começa com cada um de nós. A gente fala: Brasil, 190 milhões de brasileiros. Mas tudo começa com um brasileiro. Começa comigo. Angolanos também. Começa com cada um de nós. Não adianta a gente querer esperar o coletivo, todos os brasileiros. Começa com um. Começa com uma pessoa, um lar, uma igreja. Jesus revolucionou o mundo e ele tinha 12 apóstolos. 12, só 12. E ele virou o mundo de ponta cabeça. No texto de hoje nós vamos ver, eu creio que você notou ao lermos, 6 para quê? Ou para quês, no plural. 6. Do versículo 12 ao versículo 14, nós temos 6 para quê. Esse para quê, como está dizendo, está dando o motivo, ou como chegar lá. O que segue o para quê. Esses aspectos dependem do que e de quem é o Deus desta nação. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Sabe quando o Senhor vai ser o Deus do Brasil? Quando os brasileiros vão fazer do Senhor
do Senhor, Criador do céu e a terra, o Deus dele, individualmente. Eu pergunto, quem é o seu Deus nesta noite? Pode-se dizer que você é alguém cujo Deus é o Senhor? Essa bem-aventurança vem de ter o Senhor como Deus. Existem outros deuses com D minúsculo, ídolos, ou seja, qualquer coisa que toma o lugar supremo que deveria caber somente a Deus. Pode ser qualquer coisa. Mas esses paraquês que nós vamos ver aqui, ao ler esse texto, eu fiquei impressionado com a precisão da comparação com o Brasil. Impressionante. A precisão. Olha comigo, vamos começar a ver aqui esses aspectos. Olha no versículo 12. Nós temos que segui-lo, adorá-lo, servi-lo, agradá-lo, fazer o nosso Deus, para que a gente tenha esses para quê. Versículo 12. Começa falando sobre os filhos. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. Primeira coisa, primeiro para quê? Está falando sobre os nossos filhos. Filhos. Está falando aqui sobre filhos no masculino. Homens. Eu chego já nas filhas, calma aí, peraí, depois é filha. Mas falando sobre os filhos. Para que nossos filhos sejam como o quê? Plantas crescidas na sua mocidade. Aqui o salmista está pedindo para Deus, e Deus está dando de volta o resultado de a nação cujo Deus é o Senhor, vai ter filhos maduros. Note o que fala aqui, plantas crescidas na sua mocidade, ou seja, desde a mocidade, desde a juventude, eles são maduros. Hoje existe uma epidemia no Brasil, onde nós temos adultos, homens adultos, que são, desculpe o termo, moleques. Não querem compromisso, não querem responsabilidade, não querem saber de nada com nada. Dê um videogame, uma bola e uma lata de cerveja, para eles está ótimo, deixa, não mexe mais nada. São adultos crianças, meninos que habitam corpos de homens crescidos. Aqui fala, para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na mocidade. Ainda moço, ainda jovem, já tem uma maturidade. Não é só o Brasil, não. A Segunda Guerra Mundial foi ganha por jovens americanos com a idade média de 19 a 20 anos. Hoje, nos Estados Unidos, jovens de 18 a 19 a 20 anos, na grande maioria são um bando, desculpe o termo, um bando de maricas. Se ofendem com qualquer coisa. A Europa, onde também eu vivi, os homens estão feminizados. Até nas suas roupas estão usando saia. É todo mundo delicado, todo mundo ofendido, ninguém fala. Imigrantes muçulmanos mal intencionados estão entrando nos países causando caos. E os homens da Europa não fazem nada. Nada. Na Rússia é diferente. Na Rússia é diferente. Hoje no Brasil nós temos uma epidemia. Homens que não são maduros. Homens que não são maduros vão começar a chefiar famílias, empresas, organizações, salas de aula. Eu tremo de pensar no que está acontecendo no mundo, mas mais especificamente no Brasil. Infantis, imaturos, sem hombridade, sem responsabilidade, que não querem seriedade e compromisso. São justamente o oposto
de plantas crescidas na sua mocidade. São plantas que não crescem, nem na mocidade, nem na meia-idade, nem nunca, não crescem. Não crescem. Esse tipo de imaturidade existe quando Deus não é o Senhor, não só da nação, do povo, mas dos nossos lares, das nossas igrejas, que tudo começa com um. Tudo começa com um, é o resultado. Olha o versículo 12, eu falei sobre os filhos, vou falar sobre as filhas. Versículo 12, mais um para quê? Note bem, mais um para quê? Para que nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas à moda de palácio. O que é uma pedra de esquina? Uma pedra de esquina é aquela pedra que ela tem uma função central, uma pedra chave na construção, ela vai dar equilíbrio e solidez a uma estrutura. Aqui está comparando, ou querendo comparar, de modo exemplar, as filhas como sendo pedras de esquina, de grande importância estrutural numa edificação. Quando o Senhor, de fato, é o Deus de uma nação, as filhas são assim, as filhas são robustas e sólidas. Você quer saber qual o alicerce de qualquer civilização? As mulheres. As mulheres. Se você observar a história, você vai perceber uma coisa: quando as mulheres perdem a sua virtude e o seu caráter, é porque o resto, os homens já perderam, ó. Quando as mulheres perdem a sua solidez, é o fim daquela sociedade, é o fim daquela civilização. Pode olhar. São as mulheres que devem estar encarregadas na primeira linha na educação dos filhos. Os pais também, não somente, é claro. Para que nossas filhas sejam como pedras de esquinas, lavradas à moda de palácio. Palácio. Palácio é uma residência, é um domicílio real. A mulher é para ser a rainha do lar. É um cargo alto, é um cargo nobre, é um cargo importante. É a mulher que vai ajudar a instilar caráter, convicções e hábitos. É a mulher, a mãe que vai educar e treinar e ensinar. O pai também, não me entenda errado. Mas a mãe é a primeira linha. Filhas fortes, sólidas, é que vão dar robustez e estrutura a qualquer sociedade. Mulheres, hoje em dia, em grande parte é o oposto. Mulheres que não querem ser mulheres. Mulheres que querem ser homem, querem ter os atributos de um homem, as responsabilidades de um homem, tomar a posição de homem, e chamam isso de libertação, de liberdade. Pastor, a mulher então, a Bíblia fala que não pode trabalhar? A Bíblia não fala isso. A mulher pode trabalhar. Nada errado com uma mulher trabalhar, contanto que seja com a prioridade certa. Em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é o esposo e os filhos, a família, depois o trabalho. O problema é quando a mulher quer fazer do seu trabalho sua carreira e coloca sua família em segundo plano. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Era para ser a rainha do lar. Mulheres hoje não querem cuidar do lar e dos filhos. Eu estou generalizando, é claro. Estou pintando tudo com um pincel só. Eu entendo, não é todo mundo, mas de modo geral. Ser mãe é uma espécie de castigo. Ser mãe é um privilégio e uma tremenda responsabilidade. Não é um castigo. Não é uma praga que Deus mandou para estragar a sua vida. Hoje temos mulheres que protestam e manifestam pelo direito de matar seus próprios filhos que sequer nasceram. Alguém me explique isso.
Sabe o que é isso? É o oposto que nossas filhas se jogam pedras de esquina. Você sabe por quê? Vou dizer uma coisa aqui para quem não sabe. A Europa já era. Não é de agora, faz muito tempo. Já era. Sabe por que já era? Porque na Europa as pessoas não querem ter filhos. Não querem ter filhos. Lá a média de um casal é 1,2 filhos, se não me engano. Aí estão importando estrangeiros que estão tendo 6, 7, 8, 9, 10, 15 filhos. Estatisticamente, a Europa, os países da Europa já passaram de um ponto onde isso pode ser revertido. É impossível. Anotem com isso embaixo. Não sou eu que estou dizendo, os especialistas estão dizendo. E é um fato. A Europa já era. Acabou. Acabou. Desceu uma ladeira que não consegue parar e dar meia volta. Não tem mais como. Porque as mulheres não querem ter filho. Muito trabalho, ter uma carreira. Uma nação cujo Deus é o Senhor. Isso não acontece. O Brasil já vê isso. A natalidade no Brasil vem descendo ano após ano, após ano, após ano. Estão tão preocupados porque já viram que essa reforma da Previdência, muita coisa terrível atrás disso, mas uma verdade é o seguinte: a pirâmide demográfica, que era assim, os mais idosos aqui em cima e os mais jovens aqui embaixo, está fazendo isso. Ó. Vai chegar um dia que vai ter um monte de gente aposentada e pouca gente trabalhando. Por quê? Porque nós não estamos tendo filhos. Os meus avós tinham 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Hoje em dia, quando você tem 3, já é. Muita gente. Eu vou ter um. Para dizer que não tive, vou ter um. Cadê o irmão Silvano uma hora dessa? O irmão Silvano tem uns 50 e. Não, estou brincando. Não tem 50 não, mas. Não, você vê. Fala, o irmão Silvano tem tantos filhos. É uma coisa fora do comum. Havia uma época que não era assim. Ah, pastor, é porque é caro e hoje em dia está difícil. Esqueceu que tem um Deus. Quem é o seu Deus? É a sua carteira? É a sua conta bancária? Porque se o seu Deus é o Senhor, a minha Bíblia fala que Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Quando uma nação não tem o Senhor como Deus, os seus homens são imaturos, moleques. Mais uma vez, estou generalizando, não estou dizendo que não existe homens maduros e sóbrios e sérios. Claro que existe, eu sou um. Existem mais 2 ou 3 talvez, não existem mais, é claro. As suas filhas não são pedras angulares ou pedras de esquina que dão sustento e robustez. Não, elas não querem ser mães, elas não querem ser esposas, elas querem ser homens. Elas querem ter carreiras. Elas criticam homens que são promíscuos e com razão, mas elas dizem, eu quero ser promíscua também. Então o problema não é a promiscuidade, o problema é que você quer ser promíscuo. Isso não é uma pedra de esquina. Olha comigo no versículo 13. Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento. Mais uma vez, veja o para quê. Para que nossas despensas se encham de todo o provimento. Primeira coisa, filhos maduros. Filhas robustas e sólidas. E em terceiro, abundância e fartura. Gente, o Brasil é um país rico em tudo. O que você planta, cresce. O Brasil tem pastos para gado. O Brasil não tem terremoto, vulcão, tsunami, furacão, tornado. O Brasil não tem.
O Brasil tem de tudo. Uma costa enorme. Você pegar lá do norte, talvez é uma das maiores do mundo, de um país só. Enorme. Peixe em abundância, rios enormes. O Brasil é riquíssimo em tudo. Desde o seu descobrimento estão levando riquezas do Brasil. O Brasil é um país riquíssimo, abençoadíssimo. E, no entanto, nós não temos abundância e fartura. Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento? A nação cujo Deus é o Senhor, as suas despensas se enchem de todo o provimento. Por que tanta fome, tanta falta, tanta pobreza, tanta gente morando em rua, morando em favela? Você sai daqui, você vai para Recife, você vai para Pernambuco, para Paraíba, vai para Sergipe, para Bahia. Você atravessa expansões enormes. Enormes. Você pergunta, com tanta terra? Aí você passa por uma cidadezinha, aí tem um projeto, Minha Casa Minha Vida, outro projeto estadual, não interessa, mas é umas casinhas desse tamanhozinho assim. Um em cima da outra. Gente, com tanta terra aqui, por que não faz uma casinha com um quintalzinho maior? A casa uma colada na outra, que se você espirrar, abre a janela do vizinho. Tanta terra, tanto mar, tanta mata, tanto tudo. Mas não há abundância para todos. Versículo 13 ainda. Para que nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares nas nossas ruas. 14, outro para quê? Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Aqui está falando, lembrando que naquela época não era uma sociedade industrial, era agrícola, mas podemos falar aqui sobre indústria e uma economia robusta, uma economia que produz. Gente, o Brasil não é um país de terceiro mundo. O Brasil é um país que tem um parque industrial, tem um parque desenvolvido. O Brasil desenvolve, desenha, constrói aviões civis e militares, navios, lança satélites e foguetes. Gente, o Brasil tem de tudo. Pessoas inteligentes, outras nem tanto, mas tem pessoas inteligentes. Não há motivo para o Brasil estar na situação que o Brasil está. O Brasil é líder mundial em várias áreas. O Brasil é líder mundial em produção de carne, aves e vários tipos de frutos e legumes. Número 1. É o maior produtor de petróleo do mundo fora dos países da OPEP, que são os países árabes e os países conhecidamente produtores. Pô, o Brasil está quase lá. Mas não vamos falar em Petrobras, por favor. Tecnologia, energia. Gente, o Brasil tem tudo para ser um país totalmente diferente do que é hoje. Porém, o Brasil hoje não consegue crescer como outros países. Existem países bem menos privilegiados que o Brasil, crescendo muito mais que o Brasil. Vai para países que não têm nem perto o que nós temos. Mas o povo vive bem melhor, mais fartura, mais trabalho, mais tudo. Existem precedentes históricos. A Inglaterra, hoje, é apenas um país. Houve uma época que era um grande império, que cobria a Índia, a África, a Austrália, Canadá. Era a potência do mundo.
Durante esse auge de poder, riqueza, influência no mundo, coincidencialmente, a Inglaterra era um país cujo Deus é o Senhor. Nessa época, pregadores como Charles Spurgeon, tudo que ele pregava no domingo à noite era publicado nos jornais de primeira linha na segunda-feira. Por quê? Porque o povo queria ler. As pessoas compravam o jornal para ler a mensagem que foi pregada domingo à noite. Você sabe por que os jornais não fazem mais isso? Porque se fizer, ninguém compra o jornal. Hoje eles querem saber o resultado do futebol, os quadrinhos, a novela, o horóscopo. 100 anos atrás, na Inglaterra, a mensagem pregada domingo à noite é publicada no jornal no outro dia. Naquela época, os 4 cantos da terra estavam sendo alcançados por missionários, adivinhem onde? Da Inglaterra. David Livingstone, na África. Hudson Taylor, na China, entre outros. Era o foco mundial de enviar missionários pregando o Evangelho pelos 4 cantos da terra. Era uma nação cujo Deus era o Senhor. E tinha filhos maduros, filhas sólidas, tinha fartura e abundância, riqueza, indústria, influência. Por quê? Porque Deus abençoava, porque era uma nação cujo Deus era o Senhor. Hoje, a Inglaterra não é 1%. Hoje o Reino Unido não é 1% do que foi 100, 150, 200 anos atrás. Sabe por quê? Deram as costas para Deus. Sabe quantos missionários ingleses tem no mundo hoje? Que eu saiba, nenhum. Igrejas lá se fecham. Toda semana está fechando uma igreja. A Inglaterra virou um campo missionário. De ser um lugar que enviava missionários, hoje ela precisa receber. Sabe como eu vim a conhecer a Cristo? Um missionário brasileiro. Um missionário saiu do Brasil, foi para a Inglaterra, e eu ouvi o evangelho de um brasileiro quando eu morava na Inglaterra. Não foi da boca de inglês. O meu pastor, quando eu era membro de uma igreja batista na Inglaterra, era um missionário americano. A Inglaterra virou um campo missionário. Mas a Inglaterra perdeu seu prestígio, outro país subiu. Os Estados Unidos da América. Hoje, a maioria dos missionários do mundo inteiro não são ingleses, são americanos. E por algum tempo. E veja como Deus tem abençoado os Estados Unidos. Eu sei, você pode dizer imperialista, existe. Ok, dizia a mesma coisa da Inglaterra, tudo bem. Mas uma coisa eu sei, é um país abençoado, porém, o número de missionários está caindo, o número de igrejas está caindo, eles estão indo o caminho da Inglaterra. Quer ver uma nação que está sendo abençoada? A Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem tanto missionário saindo para o campo no mundo inteiro, que você não acredita. É uma nação abençoada. E o segredo é esse. O segredo não é se você tem ouro ou prata debaixo do seu solo. O segredo não é se tem petróleo, ou terras, ou selvas, ou pastos, ou gado. Esse não é o segredo. O segredo é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha o versículo 14 do seguinte. Salmo 33, versículo 12. É um versículo espelho quase. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Deus de novo dizendo: bem-aventurado o povo, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Olha comigo no versículo 14, já terminando. Versículo 14, segunda parte do versículo 14. Para que não haja
nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Não precisa falar nada, né, gente? O Brasil é campeão de crime. Existem países em guerra que não tem tanta vítima como temos no Brasil, que estamos em paz. E Alagoas está lá na frente, liderando. Digo uma coisa, nós temos isso nas nossas ruas, assaltos. Essas saídas quer dizer roubos. Estavam sob furto, roubo. Nem gritos. Gente, o que mais tem aqui, o que mais tem no Brasil é crime. De toda espécie, de todo tipo. No Brasil existe impunidade que começa nos lares. O Júnior faz uma coisa errada, os pais fingem que não viu, estou ocupado agora, depois eu trato com isso. Impunidade começa em casa. Começa em casa e vai até Brasília, os tribunais, o parlamento, o Senado. Impunidade começa em casa. A criança cresce sem temer autoridade, sem respeitar as leis, em casa. Em casa. Aí quando chega a posição de poder, acha que sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Isso é o resultado direto de não ter Deus como Senhor. Como falei, estou parecendo político falando. Eu não sou político, nunca serei político, mas parece bom demais, pastor. Pois é, isso que é a palavra de Deus. Deus está dizendo: a nação cujo Deus é o Senhor vai ter filhos maduros, filhas sólidas, vai ter abundância, prosperidade, economia, indústria, e vai ter paz nas suas ruas. Agora, quando o Senhor daquela nação é um outro Deus com D minúsculo, quando tem outra coisa no lugar de Deus, seja lá o que for, então o que acontece é isso aqui. Infelizmente, analisando a situação, nós podemos deduzir que, de modo geral, o Senhor não é o Deus do Brasil. Analisando a situação, não há outra conclusão. Se nós temos homens imaturos, mulheres que não querem saber do seu papel, falta de segurança, falta de tudo, pobreza, injustiça e crime, apesar de termos tudo, vai ser diferente. Temos tudo. Me pergunte se isso é uma coisa fora do comum. Tem tudo, está tudo aqui, temos tudo. Mas só nós não temos Deus. Eu estou generalizando. Não quer dizer que ninguém no Brasil tem o Senhor como Deus, não. Mas eu estou dizendo a grande maioria. A grande maioria. Se você der uma televisão, uma lata de cerveja, uma bola, tá bom demais. Ninguém quer saber de nada. Ninguém está preocupado com justiça. Ninguém está preocupado com o que é certo, o que é errado. Ninguém está preocupado com o que Deus acha. Estão preocupados em se divertir, curtir, viver, fazer o que quer. E o resultado que nós temos, o salmista escreveu aqui, há 4.000 anos atrás. E é um retrato do nosso país. E não precisa. Quem é o seu Deus? Eu vou ler mais um versículo para terminar. Jesus falou assim lá em Marcos 7, versículo 6.
Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Brasil é assim. Você para na rua, você falar com alguém: ah, sim, Deus, eu sou assim com Deus. Todo mundo honra a Deus de boca, mas o coração, ó, está longe. Cada um faz o que quer, cada um decide o que é certo e errado. Ele vai chamar eles de hipócritas. Essa palavra grega hipócritos quer dizer ator, dramaturgo, atriz, ator, que vive um papel. Jesus falou isso, não fui eu. Eu pergunto, quem é o seu Deus? Porque para o Brasil ser uma nação diferente, o seu povo precisa ter o Senhor como Deus. E isso começa com cada um de nós. Por isso que nós saímos ontem e nós falamos do Evangelho e levamos pessoas a Cristo, porque alguém não pode ter o Senhor como Deus na sua vida sem ter Cristo no seu coração, sem ser salvo e regenerado pelo Espírito Santo. A melhor coisa que alguém pode fazer para transformar uma nação é sair de porta em porta, de praça em praça, escola em escola, cadeia em cadeia, hospital em hospital, e pregar, falar do Evangelho para as pessoas. Só assim é que uma nação pode ter o Deus, o Senhor como Deus, e ser transformada para todo o teu potencial. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado por